Você pode abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, vamos começar a leitura no versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei a meu filho. Uau! Limos muito, né? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, anos atrás, um homem chamado Francis Schaeffer escreveu um livro que causou uma revolução muito grande no meio evangélico. Ele escreveu O Deus que Intervém. E ele estava falando que um Deus que acompanha o mundo, tem o controle sobre tudo o que acontece, que não perdeu o controle das situações do mundo. E esse homem seguia uma linha completamente oposta de uma corrente teológica chamada teísmo aberto ou teologia relacional. Esse
esse teísmo aberto, teologia relacional, o grande paladino dele foi um inglês chamado Tom Hannay, que não crê na intervenção de Deus na história. Anos atrás também, apareceu um rabino que ficou muito conhecido no mundo inteiro com o sucesso de um livro que ele escreveu chamado Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E ele escreveu esse livro porque o seu filho nasceu com uma doença rara chamada progéria. Essa doença fazia com que o seu filho fosse envelhecendo precocemente. Ele com 13 anos parecia um ancião de dias. E ele chegou à conclusão e defendeu essa tese no livro Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Essa teoria defende a ideia de um Deus que lamenta a nossa dor, que se solidariza, mas não intervém na nossa vida. Mas ao lermos as Escrituras Sagradas, atentamente nós veremos que de fato esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus revelado a nós. Porque se há alguma coisa que caracteriza o nosso Deus, é o fato de que Ele está aqui e não está calado. Ele sempre agiu e age de formas diferentes na história. Ele não apenas age na história, mas o nosso Deus é o Senhor da história e a conduz para onde Ele a deseja. Por isso, um comentarista do livro de Apocalipse escreveu um comentário e o título do seu comentário de Apocalipse foi Tudo está sob controle. Era o título do comentário de Apocalipse. Há um outro comentarista de Apocalipse que escreveu também um comentário cujo título é A Soberania de Deus na História. O nosso Deus intervém, o nosso Deus não perdeu o controle do mundo. Deus interveio na criação e não parou de intervir, falando, agindo, fazendo tudo para cumprir os seus eternos propósitos. Irmãos, à medida em que nós começamos a ler os textos de Natal, o anúncio da chegada de Jesus, nós vamos descobrindo como Deus falou de formas inusitadas, comunicando as suas verdades ao homem. O Deus da Bíblia é um Deus que se revela, um Deus que se comunica, que não nos deixou sem a sua palavra para que saibamos os seus propósitos, as suas motivações, as suas intenções para nós, para a nossa vida e para o mundo. Em especial, Ele nos comunica aquilo que Ele é e como deseja que nós vivamos. É um Deus que quer ser entendido por você, um Deus que quer ser entendido por nós. Ele é um Deus que se deixa conhecer e tudo que nós sabemos sobre Deus é aquilo que Ele mesmo falou de si. Quando encontrava opositores à palavra de Deus, deixa eu deixar isso para depois. A Bíblia diz que Deus nunca se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-nos do céu chuvas e estações frutíferas e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, como nos ensina Atos 14, 17. Nosso Deus sempre se manifestou na história, não é silencioso, apático ou distante, é um Deus essencialmente da palavra. Pronto, pastor. Nos relatos de Natal, nós vamos ver
os instrumentos incomuns que Deus vai usando para se revelar aos homens e para anunciar particularmente a chegada do seu Filho Jesus Cristo, o Filho amado. Em primeiro lugar, eu posso dizer que nos relatos de Natal, nós vemos que Deus fala através da criação. Capítulo 2, versículo 2. Os magos dizendo a Herodes: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando os magos vieram do Oriente, numa longa e cansativa viagem de 1.600 quilômetros, é imaginado mais ou menos isso, enfrentando os perigos e o calor do deserto por cerca de 45, 60 dias ou mais, nessa caminhada, a fonte da inspiração para eles saírem do Oriente foi uma estrela. Deus usou a voz da natureza para dirigir esses homens para a plena compreensão da sua revelação que se deu no nascimento dessa criança em Belém. Eles eram magos, presta atenção, não diz reis magos, vai lá para a sua Bíblia, não tem nenhum rei aí, magos. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor, irmãos. Provavelmente estudantes de estrelas. E agora quando vem um sinal no céu, e não eram astrônomos, tá? Magos. Quando vem um astro diferente de tudo que conheciam, eles entenderam que se tratava de uma manifestação de Deus. E de fato tiveram essa correta percepção. Deus usa um instrumento incomum de um sinal no céu que se tornou referência para esses homens que fazem essa longa viagem. Deus sempre se revelou pela natureza. Deus comunica coisas profundas através da sua criação. O padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, ele indaga assim: qual foi o primeiro pregador? E ele responde: a criação. Deus sempre tem falado por meio das coisas que ele criou. Afinal, o salmista no Salmo 19 diz assim, olha o que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Salmo 19, de 1 a 4. Eu gosto muito da maneira como Eugene Peterson faz a tradução desses textos. Olha o que Eugene Peterson fala. Ele fala assim: a glória de Deus viaja pelos céus, as obras de arte de Deus são expostas no horizonte. A senhora Alvorada ministra aula todas as manhãs. O professor Anoitecer leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas, a sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra, mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte. Que bonito, né? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes em Romanos, ele no capítulo 1, ele fala sobre a ira de Deus. Preste atenção, está aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre a ira de Deus. Olha o que ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina,
têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Está entendendo? Paulo afirma que até mesmo os atributos invisíveis de Deus, as virtudes invisíveis de Deus, podem ser conhecidas, e coisas mais complexas como a sua natureza divina, são vistos claramente por meio da natureza. Ao contemplarmos as obras de Deus, nós somos capazes de distinguir o próprio Deus. Nós moramos num lugar em que vemos o dedo de Deus. Eu não sei você, mas todos os dias que eu vejo o dedo de Deus, contemplo o dedo de Deus, isso me remete a Deus. Irmãos, ao negarem a existência de Deus, a Bíblia diz que os homens se tornam indesculpáveis diante dele, incapazes de terem qualquer defesa, por causa da exuberante, fascinante criação de Deus. A criação de Deus se torna pregadora, eloquente e anunciadora da grandeza de um Deus presente. Meu professor de hermenêutica ensinou que depois que você argumenta tudo, mas eu ainda vou mais um pouquinho, vou desobedecê-lo hoje. Billy Graham, no livro Deus em Chama, diz assim, aspas: existe na natureza uma língua que fala da existência de Deus. É a língua da ordem, beleza, perfeição e inteligência. Deus fala na certeza e regularidade das estações do ano, na precisão dos movimentos do sol, luz e estrelas, no aparecimento regular da noite e do dia, no equilíbrio entre o consumo humano de oxigênio vital e sua produção pela vida vegetal do planeta, mesmo no choro de um recém-nascido, com sua demonstração sempre renovada do milagre da vida, fecho aspas. Então, nos relatos de Natal, Deus começa a se manifestar através da natureza, da criação, e os magos veem uma estrela. E esse instrumento incomum usado por Deus para se revelar aos homens, a vinda do seu Filho amado ao mundo. E a natureza se alia a Deus no processo de proclamação do nascimento de Jesus. E olha que coisa, cientistas afirmam que existem milhões de galáxias com a dimensão média de 20 mil anos-luz de uma fronteira a outra. Também dizem que um único cristal de neve numa tempestade com milhões de outros cristais é equivalente a 20 bilhões de elétrons. E todos os flocos de neve possuem 7 pontas, numa harmonia surpreendente. O mundo em miniatura, contido numa célula, na medida em que avançam os instrumentos e as pesquisas, revela-se tão espantoso quanto todo o corpo humano. E aí Deus vai e fala aos místicos religiosos para anunciar a chegada do seu Filho. Os magos são levados até a presença dos escribas. E não parece irônico que Deus se utilize desses estranhos personagens? Não foram os escribas judeus, não foram os religiosos judeus que anunciaram o nascimento de Cristo a Herodes, mas e aos magos, foram os magos que anunciaram o nascimento de Cristo aos religiosos judeus que tinham as escrituras. Eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Magos foram mais agraciados do que os religiosos de Jerusalém.
Muitos afirmam que esses homens eram reis, mas a verdade, o texto descreve que eles eram apenas magos, pessoas com práticas estranhas e exóticos rituais. Eram místicos, gente estranha, que através de processo de alquimia, leitura de livros mágicos, procuravam descobrir o segredo do mundo esotérico. Isso mesmo, irmãos. Uma fórmula de alquimia, transformar pedra em ouro, gente envolvida com coisas espirituais, mas sem uma base concreta para crer, irmãos. Gente mais para Paulo Coelho do que para o apóstolo Paulo. Eles estavam em busca de coisas sobrenaturais e se agarravam a qualquer fenomenologia, sem perguntar a procedência, sem querer saber se aquilo vinha de Deus ou se aquilo vinha do diabo. Muitos cristãos ficam muito embaraçados com isso. E aí querem entender a estrela, querem amenizar a presença dos magos, fazendo deles astrônomos, e às vezes astrônomos quase cristãos, não é, irmãos? Ou então querem dar uma aura de gente importante, dizendo o seguinte: eles eram reis de nações longínquas, mas nada disso, eles eram místicos mesmo, irmão. Era isso. Deus vai usar esses instrumentos estranhos. São as vozes misteriosas de Deus, que muitas vezes falou por uma jumenta, falou por uma menina escrava a um general na Síria. São pedras que clamam, estranhos instrumentos nas mãos de um Deus soberano. Segundo lugar, Deus fala, Deus intervém, como diz Francis Schaeffer. Deus falou por meio de sonhos. Quero que você preste muita atenção. Tudo que eu vou falar, vou até fazer um pedido: não saia pelo meio, pelo menos enquanto eu estiver falando de sonhos. Apenas nesse texto, Deus emprega sonho por 4 vezes para revelar a sua palavra e a sua direção a esses homens descritos no capítulo 1 e no capítulo 2. Mateus 1:20, Mateus 2:13, Mateus 2:19 e Mateus 2:22. No primeiro texto, 1:20, ele aparece em sonho a José para acalmá-lo diante da constrangedora situação de ter que lidar com sua mulher grávida. Maria dizendo que estava grávida por obra do Espírito Santo. E aí o anjo em sonho aparece a José e diz: foi mesmo, o Espírito Santo, fique tranquilo, é isso mesmo, apoie Maria, em sonho. Aí, na segunda manifestação, através de sonhos, capítulo 2, versículo 12, vá para a sua Bíblia. Os magos, ele orienta os magos que foram ao palácio de Herodes. E Herodes diz: quando vocês acharem, voltem para me avisar. E a Bíblia diz que Deus em sonho alertou esses magos para que não retornassem a Jerusalém para prestar esse relatório a Herodes. Aí nós vamos ao terceiro sonho, 2, versículo 13. Quando Deus orienta José e Maria a fugirem para o Egito, pois Herodes mandaria matar todas as crianças pequenas de Belém, sentindo-se ameaçado pela chegada de um novo pretendente ao trono. Esse Herodes já tinha matado uma mulher, tinha matado 2 filhos dele pela insegurança dele. Ouve falar que nasceu um novo rei, ele quer matá-lo e vai matar tudo quanto é criança de 2 anos para baixo. Na 4ª vez que aparece sonho nesse texto, um anjo aparece em sonho a José e Maria para dizer que eles deveriam voltar, sair do Egito e voltar para a sua terra. Capítulo 2, versículo 19. Agora presta atenção que eu tenho que ser bíblico.
Olhe, depois do advento do Espírito Santo como convencedor de pecado, da justiça e do juízo de Deus, o Espírito Santo vindo como conselheiro, ajudador, consolador do crente, não temos mais na Bíblia Deus se manifestando a qualquer homem por sonhos. Vá à sua Bíblia, leia toda a sua Bíblia. Não temos, tá? Nenhum outro personagem no Novo Testamento, depois do advento do Espírito Santo como consolador, teve revelação por sonhos. O Espírito Santo hoje é o nosso grande guia. Mas preste atenção, pastor, você quer dizer que Deus não usa mais sonho? Eu não disse isso. Mas o Espírito Santo é o nosso grande ajudador e um ótimo comunicador. Ele é Deus. Se Ele quiser se comunicar com você em sonho, para que você entenda alguma vontade específica que Deus tem para a sua vida, e que já não esteja revelada na sua palavra, Ele que sabe se comunicar, Ele vai usar esse sonho, e você compreenderá perfeitamente o que Deus quis lhe dizer. E você não vai precisar ir a qualquer outra pessoa, a qualquer pastor, bispo, apóstolo, semideus, para perguntar a ele o que quer dizer esse sonho. Se você perguntar isso, Deus não quis revelar absolutamente nada com isso. A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem levado Bíblia aos iranianos. Lembra-se? Pastores que hoje desenvolvem esse projeto de levar Bíblia a países muçulmanos fechados ao Evangelho, têm relatado que tem se tornado cada vez mais comum que islâmicos tenham sonhos com Jesus e caminham por longínquos vilarejos procurando cristãos para aprender mais sobre Cristo. Porque na tradição islâmica, eles creem que os sonhos são instrumentos de Deus para os orientar. Você crê que Deus pode fazer isso? Creio. Ele é Deus. Mas vou falar uma coisa muito importante sobre isso aqui. Obviamente, nós precisamos ter cuidado para não transformarmos todos os sonhos numa revelação divina. Em revelações divinas. Isso tem sido um problema muito comum no meio carismático. Muitas pessoas passaram a viver em torno de sonhos e de sonhadores. Deus não está falando em todos os sonhos que temos. E facilmente nós corremos o risco de orientar nossas vidas por falsos sonhos, ou por pressupostos que Deus está falando conosco, quando isso é resultado dos nossos desejos, da nossa soberba, ou engano do nosso coração, ponto. E eu gosto do que o profeta Jeremias diz em Jeremias 23, 28. Vamos ler todos juntos? O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Sonho é palha, o que nos alimenta é a palavra. Ali falsos profetas que sonharam, estavam falando para aquele povo, que Deus estava falando com eles. Que Deus estava a favor deles. E Deus estava contra o povo. Por outro lado, irmãos, eu quero contar uma história que já contei aqui. O reverendo Sérgio Paulo, ele foi pastor de um pastor que se jubilou e falou: eu estou jubilado, mas eu queria ir para a sua igreja. Se eu puder cooperar, eu gosto muito de reunião de oração. Se o irmão deixar e eu for ajudar, eu posso ter um grupo de oração?
Eu, pastor, gosto também de fazer visitas. Se não for atrapalhar seu ministério, em consonância à sua orientação, eu gostaria de fazer visitas. E ele desenvolveu, aposentado, para não ficar lá de pijama em casa, ele começou a reunir-se em grupo de oração e começou a ter essas visitas. E aí, o reverendo relata que foi procurado por um senhor que estava afastado da igreja, e esse senhor afastado teve um sonho no dia anterior à morte desse pastor, e no sonho ele via aquele pastor indo com um grupo em determinada direção, e ele na contramão. O santo pastor, amigo daquele senhor, chamava-o, vem para cá, vem para essa direção, mas ele dizia, não quero ir não. E ele acordou depois desse sonho, e foi até o reverendo Sérgio, perguntar o que aquilo poderia ser, será que Deus está falando alguma coisa para mim? Esse santo pastor, que eu sei que era um homem de Deus e que foi para o céu, estava numa direção e me chamando, e eu estava indo para outra direção, ele me chamando, eu falei, não, o que quer dizer isso? É Deus me dizendo para eu mudar de direção? E o reverendo falou, você tem qualquer dúvida disso? Deus fala por meio de sonhos, com todas essas limitações, irmãos. Terceiro lugar, no relato do nascimento de Jesus, Deus fala por meio da sua palavra. E uma das coisas que o evangelista Mateus faz questão de demonstrar, é como Deus sempre esteve se comunicando através dos seus profetas. Estudiosos da Bíblia afirmam que cerca de 600 profecias bíblicas do Antigo Testamento se cumpriram cabalmente no Novo Testamento. Basta ler os capítulos iniciais de Mateus, para termos uma ideia de como o autor, inspirado pelo Espírito Santo, cita os textos sagrados do Antigo Testamento, para reforçar a descrição que ele faz. E apenas nesse texto de Mateus 1 e Mateus 2, ele faz citação de 3 profecias ditas no Antigo Testamento. Mateus 1, 22, Mateus 2, 5 e Mateus 2, 15. A vantagem da Bíblia sobre sonhos, profecias, visões e outros meios incomuns é que nela, na Bíblia, nós não encontramos confusão. Muitas pessoas já se perderam por causa de supostas visões, outras por equivocadamente interpretarem alguns sonhos, mas a palavra de Deus não confunde ninguém, antes elucida, clarifica e explica. A palavra de Deus não traz confusão. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, nenhuma profecia da Bíblia provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus tem 2 manuais, o primeiro eu já falei para vocês, a criação, e o segundo a revelação. A Bíblia diz 2000 vezes, Deus falou, e Deus disse, e Deus fala. Irmãos, Jesus fazia frequentes citações do Antigo Testamento, e em nenhum momento expressou dúvida em relação à autoridade do Antigo Testamento. Por isso é tão importante que leiamos a Bíblia. A Bíblia é a única fonte segura na qual podemos descansar naquilo que ela nos ensina. Nem a tradição, nem experiências pessoais, nem sonhos, visões são confiáveis. Mas a natureza tem uma capacidade limitada de nos comunicar verdades celestiais.
porque é uma revelação natural, mas a palavra de Deus é água pura. Aí a Bíblia diz assim, prestem atenção, Salmo 19 falando da revelação de Deus. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmo 19, 7, 9. Hoje é o dia da Bíblia, e se você nunca valorizou a Bíblia, comece a valorizá-la. Deus quer falar ao seu coração através da sua palavra. E em quarto lugar, antes que os irmãos digam glória, Deus fala por seu Filho. Sua palavra encarnada, o Verbo de Deus. A encarnação divina, Deus assumindo a forma humana, foi a forma mais direta de Deus falar e se comunicar com a humanidade. Ele agora não apenas dá sinais da sua presença, ele não apenas envia profetas, mas ele mesmo decide se inserir na humanidade, assumindo a forma de homem. Certamente Deus usa instrumentos e situações estranhas para salvar aqueles a quem Ele ama, mas o grande desejo e o projeto de Deus, e a grande comunicação que Deus faz de si, é através do seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Mas eu quero ler para vocês um dos textos mais bonitos sobre Jesus enquanto homem aqui. Hebreus 1, de 1 a 3. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Em Cristo nós temos toda a revelação de Deus, e vemos nele a palavra final. Cristo é a expressão exata do ser Deus. Se você quiser conhecer Deus, conheça Jesus. Certa vez Filipe, discípulo de Jesus, no final do ministério de Jesus, confuso com as declarações de Cristo sobre vida eterna, pediu assim: mostra-nos o Pai. Disse isso para Jesus. E Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 8 e 9. Em Belém, no nascimento daquele bebê, que não ficou bebê o resto da vida, cresceu, se tornou homem e homem de dores. A Bíblia diz que Deus se manifestou em carne, 1 Timóteo 3,16. A Bíblia diz que naquele menino residia toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e o Verbo habitou entre nós. João 1,14. Deixa eu concluir. Deus no Natal se revela através da natureza, se revela através de sonhos, através da sua palavra. E para que ninguém ficasse em dúvida, ele revela sobre o seu Filho, através do seu Filho que se humaniza, se torna um homem. Por isso nós valorizamos e sabemos isso através da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso que valorizamos a Bíblia, e esse livro é atual até hoje.
Deixa eu terminar contando duas histórias. Há muitas histórias que eu conheço sobre a transformação que Deus fez através da revelação na Bíblia. Pastor Diné René Lota tem o seu bisavô. Seu bisavô era o seu José Galdino da Silva. Ele era o chefe de um centro espírita em Cachoeira de Macacu. E um dia ele estava no centro de Cachoeira de Macacu e havia um colportor. Vou dar agora uma palavra. Quem sabe aqui o que é colportor? Temos 5, irmão. Antigamente era chamado colportor, era um sujeito que ficava na rua vendendo Bíblia, vendendo o Novo Testamento. Não havia livrarias evangélicas. E aquele homem estava no centro de Cachoeira de Macacu, e aquele homem, José Galdino da Silva, resolve comprar o Novo Testamento. Comprou o Novo Testamento, levou para casa, começou a ler, e não parava de ler, e não parava de ler, e não parava de ler. Gostou tanto, se encantou com o Novo Testamento, que ele começou a ensinar o Novo Testamento para o seu centro espírita. Todo mundo se converteu. Todo mundo se converteu. E aí ele leu que tinham que ser batizados. Quem crê, seja batizado. Vamos fazer um sorteio. E aí fizeram um sorteio, e o sorteado batizou José Galdino, e ele batizou todos os outros. Mas ele ficou encucado se aquilo estava certo. E aí ele procurou um pastor, que disseram para ele que tinha um pastor que podia orientá-lo lá em Macaé. Aí ele foi a Macaé, e o pastor começou a explicar que ia batizar assim com água na cabeça. Ele falou, não, tem que entrar na água. O homem lá de Filipe entrou e saiu da água. Então o pastor falou, olha, você é batista. Aí ele voltou e rebatizou todo mundo. Irmãos, eles leram sobre o dízimo, eles não sabiam o que dar para o dízimo. Temos que dar o dízimo. Então eles jogavam os dízimos dele no rio Cachoeira de Macacu, no rio de Macacu, rio Macacu. Até que eles descobriram mais. Esse homem se tornou um dos primeiros pastores batistas fluminenses. E hoje nós temos, irmãos, um grupo grande de netos, bisnetos, filhos, pastores. Nós contamos, e os Lota, porque a família se dividiu, colocou o sobrenome Lota e outro Silva. A família Lota e Silva é a família no meio batista que mais pastores batistas nós temos hoje no campo fluminense. Deixa eu contar uma outra história. Era um garoto da pá virada, chamava todo mundo brincadeira, aquele garoto hiperativo. E um dia os pais foram embora, ele chamou a garotada da rua toda para ir para a casa dos pais. Foi lá para dentro do quarto dos pais, havia um baú, ele abriu o baú, todo garotada tirou tudo que havia naquele baú, que não se abria, ninguém abria, fizeram brincadeira, e dentro daquele baú tinha uma Bíblia. Eles rasgaram a parte da Bíblia, e aí ficaram com medo. E aí, quando os pais chegaram, perceberam que alguém tinha mexido no baú. Aí o pai foi e viu aquela Bíblia rasgada, que ele ganhou de presente de um amigo e nunca tinha lido. Deu uma coça, naquele tempo fazia assim, deu uma coça no filho. E aquele filho foi disciplinado por causa daquilo. Olha, ficou de castigo mesmo. E então falou, como é que você faz isso? Esse livro é um livro santo, eu ganhei de um amigo. E resolveu colocar aquele livro na cabeceira. E aí todas as noites ele começou a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito, anos que ele tinha ganho aquela Bíblia. Ele resolveu começar a ler aquela Bíblia. E aquela Bíblia começou a falar ao seu coração, falar ao seu coração, falar ao seu coração. E ele entregou a vida a Cristo. Quem contou essa história
foi o pastor João Fonseca, que foi pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Ele disse: eu conheço muitas histórias de gente que se converteu lendo a Bíblia, mas essa história tem uma predileção no meu coração, porque a criança travessa fui eu. E com aquela travessura, Deus trabalhou para que meu pai finalmente conhecesse a palavra de Deus. E a palavra de Deus entrou no coração do meu pai, entrou no coração da minha família. Hoje eu sou pastor e meus irmãos, crentes fidelíssimos no Senhor. Que palavra santa! Deus nos abençoe. Temos a palavra de Deus. E se você não a valoriza, meu querido irmão, tantas pessoas ao redor do mundo dariam tudo que têm para poderem ter essa palavra para os seus corações. Deus se revela, Deus fala, Deus intervém. Glórias e louvores ao nosso Deus, que quer se comunicar com você.